Vem pra cá ele, né? Leandro levanta. Tá escrito ali. A gente não tem. O meu TP, ele é inexistente. Quando eu estiver focado aqui no Leandro, eu vou mostrar pra vocês nas redes sociais. Ele é inexistente, porque a gente se fala no olhar, no olhar. Agora já era assim quando eu tava longe. Agora que ele tá pertinho, aí é tipo assim, ainda. Leandro levanta. Por quê? Porque a gente vai falar delas e o cidadão aqui, este sim, um cidadão muito de bem, muso do catete agora em terras paulistanas, preparou um mapa para você. O que muda, Daniela? Eu vou realmente não poder fazer postagem sobre a Bíblia se o PL for aprovado? Os parlamentares, eles vão seguir imunes, porque assim, né? Tá, é uma farra. O que vem de fake news de parlamentar, hein, irmão? Agora, nos últimos 5 anos, pelo amor de Jesus Cristinho. O que muda e o que fica como tá, e o que é avanço e o que é questionável? Leandro Rezende explica. Vamos lá, Dani. A gente tem 3 telas aí, nosso Guilherme Sete preparou pra gente aqui. Antes, deixa eu dar os créditos aqui de quem me ajudou a montar essas telas, né? A professora da FGV Direito Rio, Yasmin Curzi, o João Vitor Archegas, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, e o Yuri Pita, que daqui a pouco entra aqui para falar um pouco também sobre esse projeto de lei, que tem vários problemas. Levanta aí, Yuri, vem caminhando. Chega chegando. Aquela não cai, não. E quase caiu, hein, Brasil? Gente, o bastidor é tão melhor. O cara bateu. Aí agora ele tá tentando fazer com que a calça não mostre o tornozelo. Não vai rolar. Ajeitar, cara, deixar na linha. Assim você vê que eles... vergonha. Adoro. Porque aí eu não fico sozinha. Exatamente. Aí de longe eu dou uma de eu só dei... Ainda mais que eu não posso usar mais salto, né? Voz do joelho. Aí eu tenho que ficar assim, né? Mas tudo bem. Eu só dei um pitaco na arte. Mas ele gosta desse trocadilho, gente. Socorro. Vamos lá, meus meninos de ouro. Explica pra gente, tá aqui, o que muda. Leandro Rezende e Yuri Pita prepararam o material. Pita, você sabe, quando você quiser, aparta, a casa é nossa, vamos do nosso jeitinho mesmo. Vamos lá. Vou começar pela imunidade parlamentar, Yuri, pelo seguinte, porque isso, na prática, isso vai criar um cidadão de segunda classe e de primeira classe nas redes sociais, e é um ponto que unificou os partidos do Centrão. Como a Dani estava falando, né? Tem muitos deputados, infelizmente, que são disseminadores de desinformação. E com esse projeto de lei, eles vão estar absolutamente imunes. Políticos eleitos, secretários municipais, conselheiros de tribunais de contas, todo mundo vai meio que poder postar o que quiser, sem correr risco de ter ali o seu conteúdo restrito. E aí causa uma seguinte situação: se eu sou um parlamentar e posto algo, né, que as plataformas considerem que viola os seus termos de uso, e o Yuri, que não é parlamentar, posta a mesma coisa, problema do Yuri. Eu tenho ali, a minha conta é pública. E é bizarro, porque você tem parlamentar disparando fake news à torta e à direita aqui, gente. Aí depois, mas é minha opinião, porque eu posso, não é opinião. Quando você pega uma maçã e fala, eu gosto de maçã ou eu não gosto de maçã, isso é opinião. Mas você virar para a pessoa e falar, isso aqui não é uma xícara, isso aqui é um alienígena. E esse alienígena, ele fala comigo e ele me disse que as urnas eletrônicas são bizarras. Cara, não é uma maluquice, é uma mentira. Isso é uma xícara. Eu posso gostar da xícara ou não gostar da xícara, mas dizer que a xícara é um avestruz, eu tô mentindo, entendeu? E aí, o detalhe, né? O parlamentar posta a bizarrice, fica por isso mesmo. Eu entendo que se não tivesse isso, não passava de jeito nenhum. Tá, assim, não é? É uma concessão total, que foi feita para politicamente poder aprovar. Sim. Mas também agora eu quero ver, porque os bootzinhos também têm um mecanismo para reduzir perfil anônimo, né? Porque opinião, tem liberdade de opinião no Brasil, mas é vedado o anonimato. Então, se você que vai lá e xinga muito e comete crime, e fala em extermínio de jornalista, de preto, de judeu, né? Você que vai usar os seus espaços virtuais para destilar todo o seu ódio, né? No anonimato, apostando nisso, a Constituição veda. Então, de fato, o PL tem que avançar nesse sentido. Que tenham também responsabilidade na hora de compartilhar a mentira do parlamentar, entendeu? Porque vai ficar evidenciado e vai parar na justiça. Eu não sei se isso aqui, na prática, vai ajudar ou atrapalhar, honestamente. Eu entendo que é uma concessão, mas acho que é bizarro. Acho que é bizarro. Só dar um acréscimo rápido. De fato, né, falando em realpolitik, o mundo real da política, sem esse dispositivo, dificilmente os apoiadores do projeto iriam conseguir uma maioria que já está difícil de ser construída.
né? Foi um dos principais argumentos do presidente da Câmara, Arthur Lira, para conseguir fazer a mobilização, que ele conseguiu ganhar a primeira batalha, mas ainda a guerra é totalmente incerta. Né, fazendo essa analogia bélica, a primeira batalha era aprovar a urgência ontem. Conseguiu, sim, ainda que sem os 257, foram 238, se não me engano, votos, sim, a maioria dos presentes na sessão, que era um mecanismo ali que ele poderia usar, mas isso era uma questão sine qua non, senão nem essa quantidade de votos teria, ficaria isolado ali, não conseguiria entregar uma série de votos do grupo dele. E só para acrescentar, tem um outro contraponto dessa história, que é também prever que uma série de perfis de autoridades, seja com mandato, sim, seja com cargos como os de ministro de Estado, secretários, etc., passam a ser de interesse público e aí com isso eles não podem fazer aquela prática de bloquear acesso de usuário. Então ninguém, nem presidente da República, governador, prefeito, ministro, etc., não vai poder mais ficar bloqueando o usuário, que pode ser bom por um lado, porque mantém essa informação pública, por outro, tem um risco ali de jogar o debate na lama. Para baixo, e, né? Enfim. E é isso que os especialistas apontam, que você está criando um cidadão de segunda classe e você está, na verdade, protegendo quem muitas vezes contribui para se criar uma zona informacional que a gente vive hoje com vários temas, inclusive com esse tema que é o PL 2630. Já vou passar para o segundo ponto aqui, Dani, que é a questão de multa para plataformas em caso de descumprimento de decisão. Isso é muito simples de entender. Teve decisão judicial, não cumpriu, toma multa que pode chegar até... Tu tem até uma agora, né? Já começou, já na prática está rolando. A Justiça Federal acabou de multar o Telegram. Suspendeu o Telegram. Né? Suspendeu o Telegram. O Telegram, que tem uma série de problemas, o Telegram está suspenso no Brasil por uma decisão da Justiça Federal do Espírito Santo, porque eles não cumpriram determinações da PF sobre perfis que incentivaram, grupos ali que incentivaram o massacre lá de Aracruz, que aconteceu no ano passado numa escola lá em Aracruz. Então veja, né? Tinham grupos dentro do Telegram que estimularam um massacre. As crianças foram assassinadas por conta desse conteúdo maravilhoso, travestido de liberdade de expressão. As pessoas estão aí defendendo. Aí você vai lá reclamar. Absurdo, ditadura. Tem sangue de criança na mão de quem não apoia esse tipo de medida. Ponto final. Aí, beleza. Não cumpriu, a justiça foi lá porque eles estão protegendo gente que pediu para assassinar a criança em escola. É isso que está acontecendo. Sim. Tem que ter sim. A plataforma ela não pode ser terra de ninguém e achar que está acima da lei. Quer operar no Brasil? Brasil tem lei. É assim que funciona. E aí, esse projeto de lei, ele endurece bastante, né, as regras para as plataformas nesses casos. E tem, Yuri, até você fez uma ponderação sobre isso, uma preocupação grande agora em você ter mecanismos de prevenção dentro das próprias plataformas contra temas que são considerados possíveis aí de estimular crimes. Tem uma discussão dentro desse projeto de lei sobre de que maneira que as plataformas vão criar um mecanismo para o próprio usuário de um Twitter, de um Facebook, ele ir lá e taguear um conteúdo como algo, né, digno de atenção, que a plataforma precisa, de alguma maneira, tirar isso do ar. Tem uma discussão sobre como que isso vai se dar no âmbito das plataformas, mas tem essa ideia, né, de limitar esse tipo de conteúdo. Tem dois nomes técnicos ali que ajudam a entender todas essas novidades que estão sendo colocadas, né? A análise de risco sistêmico e o dever de cuidado. De trás para frente. O dever de cuidado é que as plataformas têm uma série de obrigações para cuidar do conteúdo que circula, porque se tornaram grandes veículos de circulação de conteúdos. Enquanto a análise de risco sistêmico trata justamente de você ter esse olhar. O quanto o próprio algoritmo da plataforma incentiva a disseminação de desinformação, discurso de ódio e violência. É isso. Aí tem uma outra questão, e aí já posso até passar para a próxima tela, porque é mais uma medida que está no PL das fake news para limitar a distribuição massiva de conteúdo. Plataformas hoje como o WhatsApp, por exemplo, têm mecanismos nesse sentido, mas o PL quer, esse PL, né, o PL não Partido Liberal, o projeto de lei quer tentar endurecer ainda mais essas medidas, para você ter alguma restrição ali de mensagens em massa, e, enfim. Vamos para o que ainda é incerto. Esse funcionamento, né, de como as plataformas vão ser notificadas pelo usuário
de que um conteúdo está estimulando um crime, por exemplo, e o que as plataformas vão fazer com essa notificação, de que maneira vai se dar esse sistema. Qual é o risco que os especialistas estão apontando desse tipo de notificação? Uma pessoa, um usuário pode ver uma postagem que ela não concorde e taguear como uma ameaça de crime. E aí, como são regras novas, o que os especialistas dizem é o seguinte: as plataformas, para se eximirem da responsabilidade, vão tirar o conteúdo do ar, independente, só porque foram tagueadas, só porque foram informadas de que aquilo representa um risco. Está aí um problema. E aí, esse é um ponto que está pegando muito. Recebi de um deputado do PL, agora falando do Partido Liberal, durante o jornal, eles estão chamando de PL da censura. Não é isso, né? A gente precisa entender os pontos do projeto de lei, porque não tem nada a ver com censura, nem de limitação à liberdade de expressão. Mas tem um ponto que eles estão chamando de Ministério da Verdade, que também não é um ministério novo, mas isso ganha força nas redes sociais, que é essa entidade de supervisão. Essa entidade de supervisão é uma ideia desse projeto de lei que não é criado pelo Legislativo, essa entidade, mas o Executivo poderá criar uma entidade para supervisionar a aplicação das novas normas. Pois é importante lembrar isso porque ela prevê que seja autorregulação das plataformas, e aí o que os críticos apontam é essa história da censura ser privada, que as plataformas agiriam como censores. Isso é um dos pontos que as próprias plataformas têm falado, que tendem a agir dessa forma, e há ainda muita dúvida sobre essa entidade autônoma. Mas fato é que, bem ou mal, as plataformas já têm os seus mecanismos, né? Basta ver, você não abre a sua rede social favorita e vê conteúdo de pedofilia, porque a plataforma não deixa a pedofilia circular. A questão é qual é o limite do que é permitido circular e o que não é. E o quanto tem zona cinzenta nisso. O debate não é fácil, mas, de novo, simplesmente taxar como censura ou taxar como... Interdita. Não dá. Interdita o debate, que é muito complexo e que é um desafio para todo o mundo, não é só o Brasil que está travando esse desafio. Né? E aí, para fechar e a gente voltar lá para o nosso lugar, Dani, a última arte aqui, que é o que não vai acontecer, né? E, enfim, o exemplo maior é a postagem do deputado Deltan Dallagnol, que ganhou muita força. Tem vários deputados que estão falando sobre isso, de que trechos da Bíblia vão ser impedidos de serem publicados gente, que nas bizarro, redes. sabe? E isso não vai assim, acontecer. Instrumentalizando fé alheia, eu acho tão bizarra. Você pode ser contra esse projeto de lei pela razão, né, que entender, achar que esse debate precisa de mais tempo. É um projeto de lei, de fato, muito polêmico. Tem muitas questões ainda a serem tratadas. A gente resumiu rapidamente aqui no CNN 360. Mas, sobretudo, a liberdade de expressão não está sendo violada, os conteúdos religiosos vão poder ser postados como sempre foram, sátiras também, manifestações culturais também, porque isso quem garante não é o projeto de lei, né? É a nossa Constituição.